Relato de um coveiro. Olá, me chamo Carlos, sou de Brasília, Distrito Federal, mas moro em uma cidade do Goiás há muito tempo e sou coveiro há 6 anos. Estava eu certa vez sem emprego, à procura de um trabalho, e um colega conseguiu um emprego para mim de coveiro. No início foi difícil me adaptar, pois eu tinha muito medo de me deparar com alguma coisa sobrenatural. Mas até então eu nunca tinha visto nada, até que uma senhora rica da cidade que eu moro, ela era uma mulher muito conhecida e influente na política. Ela faleceu e eu estive no sepultamento dela, participei, e uma coisa me deixou intrigado. É que a hora que o caixão entrou e os familiares, os amigos, eu fui me aproximando junto com o meu colega para a despedida dos familiares. Então me aproximei e vi que do outro lado do cemitério, é um cemitério muito grande, do outro lado havia um senhor muito alto, todo de preto. Aquele homem estava parado, parecia uma estátua. E eu fiquei olhando e observando, mas vi que era como se fosse uma pessoa. Tinha um rosto pálido, chegado para o cinzento, misericórdia. Então eu fiquei abismado e senti algo muito ruim. Senti minha boca amargar, senti uma dor na nuca e percebi que ali se tratava de algo muito estranho e bizarro. Então comentei com o meu amigo, com o outro coveiro que estava trabalhando comigo no dia. Então ele observou e balançou com a cabeça para mim que não havia visto nada. Comentei com uma colega que estava também ao meu lado. Ela o procurou com o olhar e não viu nada. Apenas eu estava vendo aquele ser. De repente eu fiquei olhando em direção a ele e ele percebeu que eu estava vendo. E ele levantou, chega, me arrepiei. E ele levantou para mim asas pretas, que parecia mais uma imensa capa, mas era asa sim. Ele levantou aquelas asas para mim 2 vezes, como se estivesse acenando, como se quisesse se comunicar comigo. Então, tirei o olhar daquele ser e de repente eu vi uma criança de 4 anos puxando a mãe, mostrando a criança também havia visto aquele ser, misericórdia. Então, aquele ser não saía daquele lugar, ele ficava parado. E aquela criança, abismada, via e chamava a mãe, apontava. E eu vi que aquela criança também estava vendo. E a criança falava, mamãe, um anjo preto. E ele disse que escutando a voz daquela criança, né, falando com a mãe, puxando a mãe para ir até onde estava aquele ser. E a mãe não dava a mínima bola, até porque a mãe não estava vendo. Só quem estava vendo era o coveiro, né, no caso, e a criança. De repente, houve, né, a despedida daquela senhora com a família e houve o enterro, né? Eles enterraram a senhora e após o enterro, ele levanta as vistas para olhar se aquele ser ainda estava lá e aquele ser já havia desaparecido, né? O Carlos falou que aquela criatura que parecia ser um anjo preto havia desaparecido. Mas até hoje nunca houve uma explicação, ninguém nunca ouviu falar desse ser. Também não vi mais no cemitério, trabalho até hoje. E até hoje tenho a dúvida se era algum ser espiritual, alguma entidade que tinha vindo buscar aquela senhora. E aí fica a questão, né? O que seria? Mas o Carlos disse que havia visto, né, esse anjo, né? Parecia ser um anjo, mas era todo de preto, um ser muito alto, né, rosto pálido, parecia um homem muito sério, né, alto. E aí fica a dúvida, né, ninguém sabe quem era, só Deus sabe o que seria aquilo, né. E por hoje é só. Quem gostou do relato, deixa aí o coraçãozinho, tá bom? O relato de hoje é de um vigilante que trabalha nas ruas de São Paulo à noite, né. Ele vigia as ruas de São Paulo à noite. Ele conta que quando começou a trabalhar, em 2001, quando ele começou a trabalhar, né, nesse emprego de vigilante, ele conta o seguinte, que foi muito difícil porque ele passava muito medo, ele tinha muito medo e era uma equipe. Ele conta que foi contratado
por uma empresa de vigilância, e ele conta que tinha muitas histórias, né? Vinha muitas histórias. Os outros colegas mais antigos, né, contavam muitas histórias de assombração, de coisas, né, da noite. Então, pessoal, ele conta o seguinte, que ele ficou sabendo da história de um vigilante que foi assassinado, e ele era muito justiceiro, ele ajudava as pessoas, muitas vezes ele socorria mulheres de programa, né? Então, assim, à noite, elas estavam, às vezes elas, né, muitas eram atacadas, ou travestis, essas pessoas assim que trabalham na rua à noite, né? E esse vigilante, ele era muito justiceiro. Se ele visse alguém fazendo mal para outra pessoa, ele fazia essa pessoa pagar o preço. E esse vigilante, eles tiraram, né? Desviveram ele. Então, ele conta o seguinte, que ele ficou sabendo da história e ele ficou impressionado com a história daquele vigilante, né? Que havia sido, né? Que tinham tirado a vida dele. Então, certa vez, ele estava em uma avenida, os outros haviam ido por outro lugar, né? Por outras ruas, e ele estava em uma avenida de São Paulo, uma avenida que é muito movimentada. E ele conta que era madrugada, estava muito silêncio ali, né? Quase não tinha ninguém na rua. Na verdade, não tinha ninguém, só ele, né? No momento, só estava ele. E ali, pessoal, ele conta que deixou a moto, né? Em um lugarzinho assim, e foi fazendo como é que se diz? Conta que foi observar algo que despertou a curiosidade dele, né? Era um beco bem estreito e ele guardou a moto, né? Deixou a moto em um lugar seguro e foi andando nessa avenida, que é um beco estreito muito, muito longo, onde tem muitas lojas. Ele conta que quando ele vai andando, ele viu uma silhueta, né? Escura, em um poste que tinha como se fosse uma praça, né? Que tinha uns banquinhos. Ele disse que viu aquela silhueta, mas ele falou que eu vou já ver. Ele pensou, né? Eu vou ver quem é. Pode ser alguém que esteja precisando de ajuda. No momento, ele não estava lembrando de história, de assombração, de nada. Ele estava fazendo o trabalho dele apenas. E aí, ele conta que foi se aproximando, né? E aí aquela criatura, né? Que estava ali em pé, né? Percebeu a presença dele e se mexeu. Então, ele ficou receoso, né? Aí até onde estava ele percebeu que poderia ser alguém que pudesse até fazer o mal, até porque ele ficou com medo de se aproximar, porque ele conta o seguinte, que poderia ser alguém ali que estivesse esperando alguma vítima para fazer o mal, né? E aí ele disse que ficou receoso de chegar até onde estava aquela figura lá em pé. E de repente ele disse que aquela figura se moveu, como se tivesse atravessado, mas foi muito rápido. Ele disse que viu um vulto, né? E aquela coisa saiu daquele lugar. Então ele foi se aproximando, e ali ele conta que quando olhou, já viu era um homem, né? Vestido como se fosse um guarda, né? Só que ele estava de batina, né? Estava chapéu preto, né? E aquele homem estava, né? Do outro lado, encostado no outro poste que tinha nessa pracinha, que era como se fosse uma pracinha, é um lugar que tem muitas lojas. E ele disse que, de lá ele perguntou, precisa de alguma coisa, cidadão? Então, quando ele disse isso, ele viu que aquela pessoa olhou para ele. Só que ele disse que não dava para ver o rosto, né, assim, dava para achar, ele achou que era uma pessoa. E de repente, pessoal, ele disse que de repente veio aquele vento impetuoso, e ele disse que ficou todo arrepiado. Eu disse, nossa, que vento é esse? Tava aquela madrugada, né, parada ali, aquela madrugada silenciosa. E de repente, quando veio aquele vento impetuoso, aquele ser desapareceu. E ali, pessoal, na hora que ele olhou que não viu mais, ele saiu correndo dali, né, em direção à moto. Quando ele chega assim, no local, isso como eu tô gaguejando, no local que ele havia deixado a moto, pessoal, ele conta que estava chegando 3 meliantes, né? Ali, 3 caras que com certeza a intenção era de pegar a moto dele, né? E ele foi se aproximando, né? Já foi pegando a arma e ele já foi se aproximando. E aí, pessoal, ele disse que aqueles caras não se importaram ali com a presença dele de jeito nenhum. Mas, de repente, pessoal, quando aqueles caras se aproximam da moto, para pegar, né? Com certeza eles iam abordar, né? Esse rapaz que me enviou o relato, iam com certeza
entrar como é que diz, em briga com ele, né, para pegar a chave da moto e iam roubar a moto dele, né? E ele disse que na hora, com muito medo, mas ele estava armado, ele disse, eu vou enfrentar, que eu tô armado. E nessa hora ele vê aquele que aparentava ser um vigilante, né? Tava de capa e chapéu, disse que de repente ele apareceu. E quando ele apareceu, disse que esses caras, eles viram, eles perceberam aquela presença. E aqueles caras saíram correndo dali. E ali ele disse que achou que os caras teriam corrido com medo dele, mas não. Quando ele olha, aquele ser estava lá em pé, né? E os caras saíram correndo, mas correndo mesmo, com muito medo. Eles se espalharam. E ali aquele ser olhou assim para ele, né? Com um olhar genuíno, né? E ali ele disse que foi se aproximando. Quando ele foi se aproximando para agradecer, né? Aquele ser desapareceu novamente. E ali ele olhou para um lado e para outro, ainda chamou, né? Moço, quem é você? Cadê você? E nada, não tinha mais ninguém ali. Os bandidos correram dali, não ficou ninguém. E aquele homem de preto, né? Que parecia o vigilante da noite, né? Que era conhecido como a aparição do vigilante da noite, nas ruas de São Paulo. Ele disse que desapareceu. E ele pegou a moto, agradeceu a Deus, né? E pelo livramento, né? E saiu dali. Foi à procura dos outros amigos, né? E ele conta que quando chegou, né? Encontrou os outros amigos e ele chegou no alojamento onde eles, né? Onde eles se vestiam, onde eles saíam, se espalhavam, né? Ali ele contou, né? Aos amigos. E muitos ali disseram, não, isso é verdade. Muitos ali afirmaram que já viram pessoas que estavam andando pelas ruas de São Paulo, sendo perseguidas por assaltante. Esse vigilante aparecia e ali aqueles bandidos saíam correndo. E as pessoas, né, viam aquela aparição, mas de repente aquela aparição sumia. Quando a pessoa ia agradecer, aquele homem desaparecia. E é essa a história. Quem gostou do relato, deixa aí o like, tá bom? Para mais histórias como essa. Tchau, tchau.